Salve o terráqueos! Eu sou o professor Giovanni Bernini e este é o canal História ao Quadrado. O canal onde a gente aprende história, os processos, os conceitos, através de pequenos ícones e desenhos. Vamos aprender desenhando com a gente. Aproveita aí, se inscreva no canal, dê o seu like, fortalece a galera. E o tema do vídeo de hoje é a Primeira República no Brasil, então vai ser uma série de vídeos e o primeiro vai mostrar um pouquinho como que houve a queda do Império, quais são os fatores que fez com que o Império Brasileiro perdesse força e surgisse então a ideia e a possibilidade da instituição da República Brasileira. E então, tá difícil? Quer que eu desenhe? Então vamos lá, dando início ao Brasil República, uma série de vídeos para conseguir abordar todas as peculiaridades da nossa república, e aqui o vídeo do momento é a proclamação, ou seja, o momento da instituição da República Brasileira. Então, vamos fazer aqui o brasão aproximadamente, com o Cruzeiro do Sul e o brasão das armas, representando a República Brasileira. A República Brasileira que tem instituição em 1889. E qual era o contexto em que vai acontecer esta instituição? Bom, inicialmente o Brasil era um império, até final ali do século XIX. O último imperador foi o Dom Pedro II, então fazemos aqui a coroa representando o imperador, poder centralizado, apesar de haver uma divisão, o poder majoritariamente estava na mão do imperador e que agia em muitos casos, principalmente politicamente, de uma forma autoritária. Então, o Império Brasileiro era visto de forma autoritária. Vamos colocar aqui uma botina do imperador pisando sobre a população. Economicamente, o Brasil era um país escravista, baseado toda a sua mão de obra na mão de obra escravizada, principalmente no campo. E isolamento político. Por que isso? Porque o Brasil era o único império no meio de todas as repúblicas na América. Então, na América como um todo, apenas o Brasil era o império, o que acabava isolando ele politicamente em meio às dezenas de repúblicas que já estavam instituídas aqui no nosso continente. Então, vou colocar aqui um arame farpado isolando o Império Brasileiro. Quais são os principais motivos, as motivações que vão enfraquecer o Império e possibilitar a instituição da República? O primeiro é o movimento republicano, logicamente, um movimento já criado principalmente por profissionais liberais, advogados, médicos, jornalistas, principalmente que já tinham vivido na Europa, entrado em contato com várias repúblicas, então já se inicia alguns movimentos sociais de mudança política, colocando a república como algo mais moderno politicamente. Temos também a abolição da escravidão em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que encerra o processo de libertação dos escravos no Brasil, e só que isso é um grande golpe para a elite brasileira, os grandes cafeicultores, principalmente os grandes ruralistas, que têm a sua mão de obra, basicamente a mão de obra escrava, e eles perdendo esta mão de obra vão acabar se virando contra o governo imperial numa vingança por ter perdido a sua mão de obra escrava. Então a abolição da escravidão é um ponto fundamental. E temos também as interferências na Igreja Católica, lembrando que o Brasil tinha como religião oficial o catolicismo e o próprio imperador ele conseguia intervir dentro da Igreja Católica no Brasil, o que vai gerar uma série de atritos com o governo central e também a instituição católica, e aí a Igreja Católica também vai tirar o seu apoio em relação ao
imperador Dom Pedro II. E por final aqui o descontentamento militar, lembrando que o Brasil tinha recém passado pela Guerra do Paraguai e os militares, ao retornarem ao país, imaginaram que seriam melhor reconhecido pelo governo imperial. No entanto, não ocorre nenhuma mudança, o que vai fazer com que os generais, os militares de alta patente do exército brasileiro, eles se enfureçam contra o imperador e também retirem seu apoio ao imperador. E por final, a desconfiança de gênero, não menos importante, porque sabemos que na linha sucessória do Império Brasileiro, quem assumiria o governo seria a princesa Isabel, uma mulher no momento extremamente machista da população brasileira, né? Século XIX ali. Então, logicamente, a ideia de se ter uma mulher no comando da nação brasileira não vai agradar a vários setores. Então temos aí movimento republicano, abolição da escravidão, interferências na igreja, descontentamento militar e desconfiança de gênero. E a proclamação em si, o ato, ele se dá a partir de uma aliança entre a oligarquia, que é um grupo extremamente poderoso. Na verdade, a oligarquia que a gente vai colocar os ruralistas, ou seja, os grandes proprietários de terra que têm o poder econômico no Brasil, e retirando este apoio econômico ao império, eles se aliam aos militares, né? Lembrando que eles vão retirar o apoio por causa principalmente do fim da escravidão. E os militares, estressados também com o governo, com a falta de reconhecimento, vão se aliar à oligarquia para executar o golpe, executar o movimento de proclamação da República. Então temos a oligarquia que financia e organiza e os militares que executam, principalmente na figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, temos, depois dessa aliança, o movimento lá de 15 de novembro de 1889, que vai fazer com que o imperador abdique do trono. Então vamos fazer aqui a coroa rachando e caindo do trono, e aí finalmente se instaura a República Brasileira no dia 15 de novembro de 1889, exatamente um ano após o final da escravidão no Brasil. Salve, galerinha! Então vocês acabaram de curtir aí um pouquinho do primeiro processo de instituição da República, ou seja, o enfraquecimento do Império Brasileiro. E lembrando que o material que a gente fez hoje aqui está disponível no meu site, que é historiaoquadrado.com. Acessa lá e você pode baixar em PDF ou em JPG, já em formato A4, para você utilizar esses desenhos da forma como quiser. Temos os formatos para desenhar, para colorir ou já coloridinho para você estudar. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever no canal e também de comentar o vídeo, o que você achou. Se você tem a sugestão de um tema novo para a gente gravar, sugere aí que vai ser uma honra pra gente. Então, valeu, até a próxima. História ao Quadrado com vocês.